Você já sentiu que algo invisível tenta chamar sua atenção? Já teve a sensação de que está sendo observado, guiado, protegido, mesmo quando não há ninguém por perto? E se eu te dissesse que o seu anjo tem tentado se comunicar com você há dias, semanas, talvez até meses, e você simplesmente não percebeu? Hoje, nesta mensagem, você vai entender como saber quando seu anjo está tentando te mostrar algo importante. Você vai aprender a reconhecer sinais claros, diretos e sutis que o mundo espiritual envia quando uma mudança está próxima, quando uma decisão precisa ser tomada ou quando um livramento está acontecendo em sua vida. E atenção, esses sinais não são genéricos. Eles são específicos. E eles vêm carregados de urgência espiritual. Se você está assistindo a este vídeo agora, não é por acaso. Seu anjo pode ter movido tudo para que você estivesse aqui, neste momento exato, com os ouvidos e o coração abertos. Porque quando uma alma está prestes a viver uma virada, o céu envia mensagens. E quando essa alma está distraída demais para perceber, os anjos gritam com símbolos. Mas o que exatamente o seu anjo quer te mostrar? Na maioria das vezes, os anjos se comunicam quando uma grande decisão precisa ser feita, quando um ciclo está prestes a se encerrar ou quando algo que vai mudar sua vida para sempre está se aproximando. Só que, como o mundo espiritual respeita o livre-arbítrio, eles não vão te obrigar. Eles apenas mostram, tocam, sugerem, empurram levemente e esperam que você sinta, que você desperte. Talvez você tenha ignorado os primeiros toques. Talvez ache que tudo isso é imaginação. Mas hoje você vai descobrir que há padrões. E esses padrões não mentem. Prepare-se para entender os 7 sinais espirituais mais comuns que os anjos usam quando querem te alertar, te direcionar ou te proteger. Mas antes, você precisa entender uma coisa fundamental. Os anjos não falam com palavras. Eles falam com eventos, emoções, símbolos e sincronicidades. E quando você se torna sensível bastante, percebe que nada é por acaso. Pessoas que somem do nada. Números que se repetem o tempo todo. Portas que se fecham de forma inesperada. Sensações que surgem do nada. Sonhos vívidos. Pressentimentos intensos. Barulhos inexplicáveis. Objetos que caem sozinhos. Ideias que surgem do nada com força e clareza. Todos esses são meios de comunicação angelical. Mas por que os anjos usariam esses recursos? Porque o ser humano moderno está acostumado demais ao ruído externo e desaprendeu a ouvir o invisível. Vivemos distraídos, correndo, reclamando, e, por isso, os anjos precisam usar o que conseguem para chamar nossa atenção. E o mais incrível é que, quando você aprende a identificar esses sinais, você nunca mais se sente sozinho. Ao longo dessa jornada, você vai perceber que os anjos não apenas observam sua vida, mas intervêm. Eles afastam perigos silenciosamente, empurram oportunidades para perto, protegem sua energia de lugares que você não deveria estar. Eles são guerreiros invisíveis e, ao mesmo tempo, mensageiros da luz. A seguir, você vai entender por que algumas pessoas conseguem perceber os sinais dos anjos com mais facilidade. O que impede você de perceber as mensagens que estão ao seu redor agora? E quais são os 7 sinais mais diretos de que seu anjo está tentando te mostrar algo urgente? Este não é apenas um vídeo espiritual. É um despertar. E se você chegou até aqui, é porque o seu anjo quer que você saiba. Está chegando o momento de tomar uma decisão. E essa decisão vai mudar tudo. Muitas pessoas acreditam que só podem reconhecer a presença de um anjo quando algo extraordinário acontece. Uma visão, uma voz audível, um milagre visível. Mas a verdade é que os anjos trabalham no sutil. Eles não estão aqui para impressionar o ego, mas para transformar a alma. E essa transformação começa de forma silenciosa, quase imperceptível, como uma brisa que antecede uma grande tempestade de bênçãos. Você já percebeu como, de repente, algo dentro de você muda sem razão aparente? Uma vontade intensa de mudar de direção, de se afastar de alguém, de buscar algo novo. Isso não é apenas intuição. Isso é influência angelical. Os anjos se conectam com você por meio da sua sensibilidade. Eles não precisam da sua lógica. Eles precisam da sua abertura espiritual. E quando você está disposto a ouvir com o coração, os sinais se intensificam. Você começa a ver o invisível. Percebe que não é coincidência ouvir a mesma frase de 3 pessoas diferentes. Que não é acaso sonhar várias vezes com o mesmo lugar. Que não é normal olhar para o relógio e ver os mesmos horários repetidos, 11h11, 22h22, 13h33. Isso é uma tentativa clara do seu anjo de te acordar, de dizer, preste atenção.
Há algo que você precisa ver. Mas por que os anjos escolhem sinais tão delicados? Porque o mundo espiritual opera em outra frequência. É como se fosse uma estação de rádio. Se você não estiver sintonizado corretamente, vai ouvir chiado. Mas quando você afina sua percepção, a mensagem vem limpa, clara e impactante. O problema é que a maioria das pessoas está com volume muito alto para perceber o que o céu está tentando dizer. Estamos cercados de distrações. Notícias, redes sociais, trabalho, rotina, medo, estresse, ansiedade. E os anjos não gritam. Eles esperam. Eles testam o quanto você está realmente disposto a escutar. É por isso que os sinais vêm primeiro em forma de leveza, uma sensação, um calafrio, um silêncio profundo em meio ao barulho. Só depois vêm os movimentos mais visíveis, portas que se fecham, convites que são cancelados, encontros que não acontecem. Tudo isso é parte de um plano. E existe um padrão sagrado no modo como os sinais são enviados. Vamos entender esse padrão agora. O primeiro estágio é a inquietação interior. Você sente que algo está errado, mas não sabe o que. A rotina parece não fazer mais sentido. As conversas perdem o gosto. Os lugares que você frequentava começam a te cansar. Essa fase é como o toque inicial do anjo dizendo: desperte. O segundo estágio é a repetição simbólica. Você começa a ver os mesmos sinais em diferentes contextos. Uma imagem, uma palavra, um número, uma música. Parece que o universo inteiro está tentando te dizer algo, e está mesmo. Os anjos estão movimentando o campo ao seu redor para gerar conexão. O terceiro estágio é a intervenção disfarçada. Algo acontece que te obriga a parar, refletir, mudar a rota. Pode ser uma falha, uma perda, uma crise. E por mais difícil que pareça no momento, é uma libertação. É o anjo te tirando de um lugar que te machucaria no futuro. E por isso, não tema os rompimentos. Eles podem ser bênçãos disfarçadas de caos. E quando você compreende esses estágios, começa a andar com mais leveza. Porque sabe que nada é por acaso. Até as dores têm propósito. E quando você entrega sua vida à orientação espiritual, percebe que os caminhos que pareciam fechados eram, na verdade, atalhos para algo maior. Mas atenção, reconhecer os sinais não é o mesmo que segui-los. Muitas pessoas percebem, mas ignoram. Sentem que devem mudar de trabalho, mas ficam por medo. Intuem que precisam se afastar de alguém, mas continuam por apego. Sabem que precisam começar algo novo, mas adiam por insegurança. E cada vez que ignoram, o sinal se repete, só que mais forte. É por isso que há casos em que tudo parece dar errado. O trabalho trava, o dinheiro some, a saúde cai, os relacionamentos se desfazem. E a pessoa se pergunta: o que está acontecendo comigo? A resposta é: o anjo está tentando te tirar de uma rota errada. E quando você resiste demais, ele intensifica os sinais até que você pare, ouça e finalmente entenda. Você está sendo guiado. E mesmo que não veja, mesmo que não ouça claramente, sinta. A sua alma sabe. O seu corpo sente. A sua intuição está gritando. E hoje, mais do que nunca, é hora de alinhar sua vida com o plano que o céu escreveu para você. Vamos explorar agora os 7 sinais espirituais mais comuns e inconfundíveis de que o seu anjo está tentando te mostrar algo importante. Ao entender cada um deles, você será capaz de reconhecê-los na sua vida e, mais importante ainda, responder com ação, coragem e fé. Agora que sua sensibilidade está mais aberta e seu coração mais disposto a ouvir, vamos desvendar os 7 sinais espirituais mais claros e poderosos de que o seu anjo está tentando te alertar, te guiar ou te proteger. Lembre-se, nem sempre esses sinais virão de forma intensa. Muitos deles são sutis, mas profundamente transformadores quando compreendidos. Primeiro sinal: a repetição numérica. Você começa a ver os mesmos números se repetindo em relógios, placas de carro, contas, recibos, senhas, vídeos e até nos sonhos. Sequências como 1111, 1333, 1212, ou combinações como 88, 2 e 2, têm significado espiritual profundo. Não são coincidências. Os anjos usam os números como um tipo de código vibracional para transmitir mensagens específicas. Quando você vê uma sequência numérica com frequência, pare e se conecte. Isso pode significar que você está no caminho certo, que uma decisão precisa ser tomada, ou que uma bênção está a caminho. Segundo sinal: sonhos vívidos ou recorrentes. Muitas vezes, os anjos não conseguem penetrar o barulho da mente acordada, então eles acessam você enquanto dorme. E o fazem através de sonhos intensos, cheios de símbolos, vozes, cenários,
luzes, asas, presenças luminosas ou mesmo encontros com pessoas que já partiram. Se você acorda com a sensação de que aquele sonho foi mais do que um sonho, confie. Pode ter sido uma visita espiritual. Anote esses sonhos. Medite sobre o que viu. Eles contêm instruções e alertas preciosos. Terceiro sinal: intuições súbitas e intensas. Já aconteceu de você sentir que não deveria ir a um lugar, falar com alguém ou tomar uma decisão, e pouco depois algo inesperado aconteceu? Essa voz interior, esse frio no estômago, essa resistência sem motivo lógico é o seu anjo sussurrando. Intuições são o canal mais direto entre o mundo espiritual e o seu corpo físico. Ignorar isso é fechar os olhos enquanto dirige em alta velocidade. Confie no que você sente, mesmo que não saiba explicar. Quarto sinal: sensações físicas inexplicáveis. Calafrios repentinos, sensação de arrepio mesmo em ambientes quentes, uma leve pressão no peito, ou uma paz súbita que invade sem motivo aparente. Essas manifestações físicas são como toques do seu anjo no seu campo energético. Quando isso acontecer, pare, respire e diga: estou ouvindo. Essa simples frase pode abrir um canal direto de percepção espiritual mais intensa. Você não está sozinho. Quinto sinal: objetos caindo, som sem origem, luzes piscando. Parece exagero, mas os anjos muitas vezes manipulam o ambiente para chamar atenção. Um quadro que cai, uma lâmpada que pisca frequentemente, um barulho súbito em casa quando não há ninguém por perto. Se acontecer mais de uma vez, não ignore. É sinal de que o campo espiritual ao seu redor está ativo. Os anjos querem te alertar, despertar sua consciência e te preparar para uma revelação. Sexto sinal: encontros e mensagens sincronizadas. Você começa a ouvir a mesma frase de pessoas diferentes. Ou recebe uma mensagem que responde exatamente à dúvida que estava tendo em segredo. Talvez um vídeo como este apareça do nada enquanto você navegava. Isso é sincronicidade. E quando é repetida mais de 2 ou 3 vezes, é sinal de que seu anjo está usando as pessoas ao seu redor como canal. Escute, observe e siga a direção indicada. Sétimo sinal: o caos antes da ordem. Esse é o sinal mais difícil de reconhecer e o mais poderoso. Às vezes, a vida parece sair completamente do controle. As coisas dão errado em sequência. Relacionamentos se rompem, projetos fracassam, emoções explodem. E você se pergunta: por que tudo isso agora? Porque o anjo está limpando o terreno, está removendo o que te impede de seguir, está quebrando estruturas que não sustentariam a bênção que está chegando. O caos, quando observado com olhos espirituais, é só o início de uma reconstrução divina. Não tema, respire e confie. Esses 7 sinais são como faróis na escuridão. Eles brilham para te mostrar que você não está sozinho, que o céu está atento, que há um plano em curso e que você só precisa seguir a luz. Agora eu quero ouvir de você. Qual desses sinais você já percebeu com mais frequência na sua vida? Deixe nos comentários. Sua experiência pode confirmar a mensagem de alguém que está aqui buscando respostas. E se você sentiu que essa mensagem te despertou, que ela falou com o seu coração, se inscreva agora no canal. Aqui, cada vídeo é preparado com oração, intuição e muito cuidado, para trazer direcionamento, proteção e clareza para sua jornada. Não é apenas sobre assistir vídeos. É sobre receber instruções que podem mudar seu destino. Se você quer continuar recebendo mensagens como essa, clique em inscrever-se e ative o sino. Essa é a sua forma de dizer ao universo: eu quero continuar ouvindo. E o universo sempre responde. Vamos seguir agora para o entendimento mais profundo de como essas mensagens influenciam as decisões da sua vida e como você pode começar a agir de acordo com elas, para que a mudança que o céu está te enviando não passe despercebida. Saber que os anjos estão tentando te mostrar algo é uma dádiva. É como receber uma carta vinda diretamente do céu. Mas essa revelação, por si só, não transforma nada. O que transforma é a resposta. Quando o céu fala, é necessário que a terra se mova. E essa resposta precisa acontecer de forma prática, emocional e espiritual. O primeiro passo é simples, mas poderoso: parar e escutar. Vivemos em uma sociedade que nos empurra para agir o tempo inteiro. Mas quando os sinais chegam, é hora de pausar, de se recolher, de silenciar o barulho ao redor e olhar para dentro. É no silêncio que a sabedoria espiritual floresce. O seu anjo quer que você escute, mas não com os ouvidos, com a alma. Por isso, crie momentos de silêncio. Caminhe sozinho. Ore em voz baixa. Escreva o que sente.
Medite. Crie espaço interior para que a luz divina possa se manifestar com clareza. O segundo passo é observar os padrões. Os sinais não vêm isolados. Eles se repetem. Eles seguem um fluxo. Um mesmo número que aparece várias vezes. Um mesmo tema que volta em conversas. Um mesmo tipo de situação que insiste em se repetir na sua vida. Quando você passa a mapear esses padrões, começa a ver o contorno da mensagem angelical. E aí, o sentido começa a surgir. Muitas pessoas dizem: eu sinto que meu anjo está me dizendo algo, mas não entendo o que. Na maioria das vezes, a resposta já foi dada, só que ela está fragmentada. O segredo está em conectar os pontos. O sonho que você teve ontem pode estar ligado ao que aquela pessoa te disse sem perceber hoje. A sensação que você teve pela manhã pode ser o eco de algo que acontecerá nos próximos dias. Os sinais espirituais não obedecem à lógica humana. Eles obedecem a uma lógica divina, que só se revela aos atentos. O terceiro passo é agir com coragem. De nada adianta perceber que algo precisa mudar e continuar inerte. Quando os sinais aparecem, é porque o tempo da ação chegou. Se você sente que deve se afastar de uma pessoa, não postergue. Se pressente que deve dizer sim a uma oportunidade, não hesite. Se sente que precisa recomeçar do zero, não fuja. Os anjos só mostram caminhos quando você está pronto para trilhá-los. E se você viu os sinais, é porque a hora chegou. Muitas pessoas ficam esperando confirmações. Pedem sinais sobre sinais. Mas em certo momento, o silêncio espiritual aparece, não porque o céu está longe, mas porque já falou o suficiente. Agora é sua vez de mover. A fé sem obras é morta. O chamado sem resposta é desperdiçado. A luz sem ação vira apenas um brilho esquecido. O anjo não pode fazer por você, ele pode apenas mostrar. A travessia ainda é sua. E é isso que torna tudo tão divinamente transformador. O quarto passo é não buscar a aprovação de todos. Quando você começa a seguir a orientação espiritual, muita gente ao seu redor não vai entender. Pode achar estranho, exagerado, ilusão. Mas entenda, o que o seu anjo te mostra é para você, não para os outros. É uma linguagem sagrada, individual, íntima. Não busque validação externa para uma revelação interna. A única confirmação que você precisa é a paz que sente no coração ao seguir esse caminho. E falando em paz, esse é o quinto passo. Preste atenção à paz. A paz espiritual não é ausência de problemas. É aquela certeza silenciosa, profunda, firme, de que você está fazendo o que deve ser feito, mesmo sem entender tudo, mesmo com medo, mesmo sem garantias. A paz espiritual é o selo da aprovação divina. Quando você age de acordo com a mensagem do seu anjo, essa paz chega como um descanso invisível no peito. E é esse descanso que te sustenta nos momentos de tempestade. Mas, afinal, como trazer tudo isso para a vida prática? Vamos imaginar uma situação real. Uma pessoa que há tempo sente que deve sair de um ambiente de trabalho tóxico. Ela começa a ver sinais. Sonhos frequentes com portas se abrindo. Encontros com pessoas que falam sobre novos começos. Sensações ruins ao entrar naquele ambiente. E, de repente, um corte de equipe se aproxima. Essa pessoa tem duas escolhas: resistir, se agarrar ao que está desmoronando, ou entender que tudo está sendo alinhado para libertá-la. Quando ela decide confiar e dar o passo da mudança, algo mágico acontece. Oportunidades começam a surgir, pessoas certas aparecem, ideias que estavam bloqueadas fluem. Ou pense naquele relacionamento que não evolui, que suga energia, que traz mais angústia do que crescimento. Os sinais aparecem, discussões repetidas, palavras que ferem, ausência de paz. E então, um sonho com uma estrada solitária, mas iluminada. Um vídeo que fala sobre libertação. Um texto que aparece na tela falando sobre ciclos. Você acha que tudo isso é acaso? Não é. É o seu anjo dizendo: se você tiver coragem de sair, eu vou te sustentar. O plano espiritual se move em resposta à sua escolha. Quando você age, o céu age com você. É por isso que, ao reconhecer os sinais, você deve sempre perguntar: qual é o próximo passo que eu devo dar? E a resposta, muitas vezes, já está dentro de você. Você está sendo preparado. Você está sendo chamado. E sua única responsabilidade agora é obedecer. Obedecer à paz. Obedecer ao chamado. Obedecer à verdade que pulsa em seu interior. Você já viu os sinais. Agora é hora de agir. No próximo passo da nossa jornada,
iremos entender como manter essa conexão aberta com os anjos, como fortalecer sua intuição e como evitar os bloqueios espirituais que nos impedem de ouvir com clareza o mundo invisível. Agora que você já entendeu os sinais e a importância de agir diante deles, surge uma nova pergunta: como manter essa comunicação viva? Como garantir que a conexão entre você e o seu anjo não se perca no meio da rotina, do cansaço, das distrações e da correria da vida? A resposta está em construir um espaço sagrado dentro de você, um espaço que, mesmo quando tudo ao redor está em movimento, permanece em paz, aberto e receptivo. O primeiro passo para isso é criar o hábito da presença. O seu anjo se comunica o tempo todo, mas se você estiver sempre com a mente no futuro ou preso ao passado, nunca irá perceber. O excesso de pensamento rouba a sua percepção espiritual. É preciso aprender a estar presente. E presença não é só estar no lugar, é estar consciente no momento. Tente, ao menos uma vez ao dia, parar completamente e respirar com intenção. Observe os sons ao seu redor. Sinta a temperatura do ar. Ouça seu corpo. É nesses pequenos instantes que o céu encontra brechas para falar. O segundo passo é cultivar o silêncio interno. Muitas pessoas dizem: eu não consigo ouvir meu anjo. Mas vivem mergulhadas em ruídos, notícias, redes sociais, preocupações, cobranças, multitarefas. O silêncio não é ausência de som, é ausência de confusão. É quando você para de tentar entender tudo com a cabeça e começa a sentir com a alma. E isso exige treino. No começo, parece difícil, mas, com o tempo, se torna um refúgio. É no silêncio que a sabedoria do alto desce. O terceiro passo é orar e ouvir. Muita gente ora para falar. Pede, clama, súplica e depois sai. Mas a oração verdadeira não é um monólogo. É um diálogo. E esse diálogo precisa de espaço para a resposta. Depois de orar, fique em silêncio por alguns minutos. Deixe que a resposta venha na forma de uma ideia, de uma imagem, de uma sensação, de uma lembrança. Às vezes, a resposta virá horas depois. Em outras, será imediata. Mas ela sempre vem. O que falta, muitas vezes, é que alguém esteja disposto a escutar. Outro ponto essencial é limpar o seu campo energético. A sensibilidade espiritual depende muito da sua vibração. Quando você está carregado de mágoas, raiva, inveja, julgamento, você bloqueia o canal por onde os sinais chegam. Os anjos são seres de luz. Eles não operam no campo do ego. Por isso, é fundamental manter o coração limpo. Peça perdão quando necessário. Perdoe. Solte. Libere o que está te pesando. O coração leve escuta mais. E é por isso que pessoas mais amorosas são mais intuitivas. Elas não têm bloqueios emocionais sufocando a sensibilidade. Além disso, cuide da sua alimentação espiritual. O que você consome afeta diretamente sua percepção. Não estamos falando apenas de comida, mas também de conteúdos. Se você alimenta sua mente com medo, violência, fofocas, reclamações e poluição emocional, seu campo espiritual se intoxica. É como tentar ver o céu através de um vidro sujo. Comece a selecionar melhor o que assiste, lê, ouve. Escolha músicas que elevem, filmes que inspirem, palavras que curam, conversas que edifiquem. Isso afina a frequência da sua alma, e o seu anjo começa a se aproximar mais facilmente. Outro hábito que ajuda muito é o da escrita espiritual. Pegue um caderno e comece a escrever tudo o que sente. Escreva seus medos, seus sonhos, suas dúvidas. Escreva cartas para seu anjo. Faça perguntas. Expresse gratidão. E depois feche os olhos por alguns minutos. A escrita é um canal de revelação. Às vezes, você vai escrever algo que não esperava. Vai surgir uma frase, uma resposta, um conselho que parece não ter vindo de você e, de fato, pode ter vindo do alto. Também é importante reconhecer os pequenos milagres do dia. Quando você agradece por algo que parece simples, está dizendo ao universo: eu estou prestando atenção. E quando você presta atenção, o universo te envia mais. Preste atenção naquela pessoa que apareceu para te ajudar, naquela resposta que surgiu de repente, naquela bênção que chegou no tempo certo. Isso tudo fortalece a conexão com o invisível. O anjo se manifesta com mais clareza quando percebe que você está ouvindo de verdade. Mas o que mais rompe essa conexão? O medo. O medo paralisa a fé. E sem fé, não há escuta. Quando você vive o tempo todo esperando que tudo dê errado, você fecha os ouvidos espirituais. O medo é um ruído forte demais. E os anjos não gritam, eles sussurram.
Por isso, sempre que sentir medo, declare em voz baixa: eu escolho confiar. Essa simples frase muda sua frequência. Lembre-se, o anjo não precisa que você entenda tudo, só que confie. A pressa. Outro grande inimigo da conexão angelical. Quando você quer respostas imediatas, perde a capacidade de sentir. O espiritual tem seu tempo. O invisível se move por outras leis. Às vezes, a resposta vai vir em 3 dias. Às vezes, em 3 meses. Mas ela vem. E só vem para os que sabem esperar com fé. A autossabotagem. Muitas vezes, os sinais estão claros, mas você duvida. Pensa que está inventando. Que é só coincidência. Que não pode ser real. E, ao fazer isso, corta a conexão. O mundo espiritual é sensível. Ele respeita seu livre-arbítrio. Se você escolhe não acreditar, os sinais diminuem. Mas quando você diz, eu acredito, mesmo sem provas algo se abre. Uma porta se move. Uma nova camada da realidade se revela. A conexão com seu anjo é uma estrada de mão dupla. Quanto mais você se aproxima, mais ele se aproxima de você. Quanto mais você se dispõe a ouvir, mais ele fala. E quando você age com base nessa escuta, a sua vida começa a se alinhar com a missão que o céu escreveu para você. Não existe nada mais poderoso do que andar em paz com o mundo invisível. Porque quem anda com o invisível, não teme o visível. E é por isso que agora vamos concluir essa jornada com um encerramento profundo, que une tudo o que foi revelado, e traz um chamado final de ação, fé e compromisso com essa nova caminhada espiritual. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você está pronto para despertar. Não é por acaso que essa mensagem chegou até sua vida neste exato momento. Porque quando o céu quer falar com você, ele não envia trovões, ele envia clareza. E essa clareza vem através de sinais, intuições e encontros que nos transformam silenciosamente por dentro. Agora você já conhece os 7 sinais espirituais mais claros que seu anjo pode estar usando para se comunicar com você. Já entendeu como esses sinais não são fantasias ou coincidências, são códigos invisíveis, enviados com amor, sabedoria e precisão. Você aprendeu que o primeiro passo é escutar, o segundo é interpretar e o terceiro, talvez o mais desafiador, é agir. Ação espiritual não é barulho, é obediência. E obedecer à sua intuição é dizer ao universo: estou pronto para o que vem depois. Mas talvez, mesmo depois de tudo isso, uma parte sua ainda se pergunte: será que estou realmente ouvindo o meu anjo? Será que isso é mesmo para mim? E eu quero te responder com todo cuidado: sim. Se você sentiu algo diferente ao ouvir essa mensagem, um aperto no peito, uma vontade de chorar, um calafrio, um arrepio, uma onda de paz, isso já é seu anjo confirmando: sou eu. Estou aqui. É comum que, ao começar a despertar espiritualmente, você sinta um misto de emoções. Medo, alegria, ansiedade, confusão, porque sua alma está sendo reposicionada. Imagine alguém que passou a vida toda andando no escuro, tropeçando, caindo, tentando entender o caminho. E de repente, uma luz se acende. É assustador no início, mas é libertador. Quando a luz chega, ela mostra não só o que está à frente, mas tudo aquilo que você não enxergava sobre si mesmo. E é exatamente isso que está acontecendo com você agora. Seu anjo quer que você entenda uma verdade poderosa. Você não está sozinho, nunca esteve e jamais estará. Mesmo nas fases em que tudo parecia confuso, em que você achava que ninguém te ouvia, em que suas orações pareciam cair no vazio, havia um ser de luz ao seu lado, lutando por você, intercedendo por você, esperando o momento certo de te despertar. Esse momento é agora. A partir de hoje, você não será mais o mesmo. Porque a consciência transforma. E quando você começa a ver o mundo com olhos espirituais, nada mais é comum. Tudo carrega propósito. Cada encontro, cada perda, cada desvio. Você começa a entender que até os atrasos foram livramentos. Que os nãos foram proteções. Que os silêncios foram respostas profundas. E que o seu anjo estava apenas esperando que você começasse a ouvir. Mas há algo importante: ouvir não basta. O céu não se move apenas por emoção, ele se move por decisão. E essa decisão começa com um passo: o de assumir que você quer caminhar com mais consciência. O de escolher manter sua sensibilidade ativa. O de dizer, com verdade: anjo da luz, eu estou pronto. Me guie. Você não precisa de grandes rituais para isso. Precisa de sinceridade. Precisa de entrega. Precisa de presença. Em algum momento desta noite, quando estiver sozinho, desligue tudo por alguns minutos. Fique em silêncio. Feche os olhos.
Respire fundo e diga, com o coração, eu estou aqui. Fala comigo. E então apenas ouça. Talvez você sinta uma presença. Talvez uma imagem surja na mente. Talvez uma lembrança. Talvez uma paz inexplicável. Isso é ele. Isso é seu anjo. Ele não precisa de palavras para te alcançar. Ele só precisa que você esteja disposto a sentir. A jornada espiritual não é uma estrada reta. Haverá dias de dúvida, dias de silêncio. Mas mesmo nesses dias, se você manter a conexão viva, perceberá que o céu continua se movendo por você. E, pouco a pouco, sua vida começa a entrar em um fluxo diferente. O inesperado começa a acontecer. Pessoas certas surgem. Ideias fluem. Oportunidades se alinham. É o invisível criando ordem no visível. E agora, para que esse despertar não seja apenas mais um momento passageiro, eu te convido a tomar uma decisão prática. Faça desse canal um ponto de conexão com o espiritual. Aqui, você sempre encontrará mensagens que alimentam sua alma, clareiam sua mente e fortalecem sua intuição. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora. Ative o sino. Compartilhe esse vídeo com alguém que está precisando ouvir isso. Talvez você seja a resposta de oração de outra pessoa. Talvez o seu compartilhar seja o sinal que o anjo daquela pessoa estava tentando entregar. E se essa mensagem falou com você, deixe um comentário abaixo. Diga, eu ouvi o meu anjo hoje. Assim, outras pessoas também se sentirão encorajadas a confiar naquilo que estão sentindo. Às vezes, um simples comentário pode servir de confirmação divina para alguém em dúvida. Antes de encerrarmos, quero te deixar com 2 vídeos essenciais para aprofundar sua jornada. O primeiro é Seu Anjo Quer Te Mostrar o Caminho da Riqueza. Ouça antes que a oportunidade se vá. Ele te mostra como os anjos atuam para abrir portas de prosperidade na sua vida. O segundo é Seu Anjo Está Liberando uma Chave de Prosperidade para você esta noite. Essa mensagem complementa tudo o que falamos aqui e traz um chamado claro para viver com mais fé e alinhamento espiritual. Você encontrará esses 2 vídeos na tela final. Assista com atenção. Eles foram criados com propósito e oração, assim como este. E, por fim, leve isso com você. A conexão com seu anjo é real. Ela está viva. Ela está ativa. E quanto mais você confiar, mais forte ela se tornará. Que você ouça. Que você entenda. E que você responda com fé. Nos vemos na próxima mensagem. Com luz, paz e direção.